Eu me chamo Vitor, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Unicesumar, do Polo de Primavera do Leste. Estou aqui para poder apresentar o trabalho de conclusão do curso, onde será abordado o tema riscos presentes na operação em unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos. Antes, gostaria de agradecer o professor Lucas. As unidades de beneficiamento de grãos, né, é o departamento responsável pela qualidade física, fisiológica e sanitária dos grãos, né, onde o primeiro contato do grão após a colheita é com essas unidades de beneficiamento de grãos. E nesse primeiro contato, alguns riscos à segurança das pessoas estão presentes nessas operações. Este trabalho ele tem o objetivo de avaliar e descrever quais são esses riscos dentro desses processos, bem como apresentar para as empresas desse segmento para que elas sejam capazes de atuar de forma preventiva em relação aos riscos existentes, para que possam qualificar seus empregados, através disso eliminar ou diminuir a exposição ao risco desses trabalhadores, bem como também eliminar ou diminuir o número de acidentes gerados devido a essa exposição a esse risco. Quando olhamos aqui em relação aos riscos ocupacionais, a gente pode determinar em três agentes: agentes físicos, químicos e biológicos. Onde os agentes físicos eles têm a característica de ruído, vibração, pressão anormal, entre outros. Os agentes químicos podem ser poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, e também entre outros. E os agentes biológicos são bactérias, fungos, bacilo, parasita, protozoário, entre outros que podem existir. Esses riscos aqui, eles são ligeiramente mensuráveis, né, através de técnicas quantitativas, através de aparelhos, laboratório e profissional habilitados, envolvendo programas como o PGR, LTCAT, entre outros programas, para poder apresentar para o empregador quais são os riscos e qual que é a intensidade desse risco e o que, que ele pode agravar para a saúde dos trabalhadores, para que o empregador ele seja capaz, né, de aplicar e executar medidas de controle para poder reduzir ou até mesmo eliminar esses riscos. Já os riscos ergonômicos, eles podem afetar a integridade físico-mental psicológica do trabalhador, proporcionando ali um desconforto físico ou até mesmo uma doença decorrente do trabalho. Já os riscos de acidente são todos os fatores que colocam o trabalhador em perigo, né? Afeta a sua integridade físico-moral, né? Tais como o aspecto como arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, eletricidade, entre outras condições que poderão contribuir para uma ocorrência de um acidente. Quando falamos de poeiras combustíveis, né, de acordo com a NFPA, uma norma internacional que ela trata de poeiras combustíveis, ela fala que para que a gente possa ter uma explosão por poeiras combustíveis, a gente precisa ter as seguintes combinações: poeiras com partículas pequenas, uma nuvem suspensa em concentração mínima para explosão, uma nuvem de pó estar em uma área totalmente ou parcial confinada, uma atmosfera ou oxigênio para suportar a combustão e uma fonte de ignição. Para entender melhor, a gente observa aqui o pentágono do perigo de poeiras combustíveis, né? Então, aqui no centro, a gente observa o triângulo do fogo, onde a gente vê que uma vez tendo a conexão do material combustível, que pode ser a poeira, o oxigênio ou a fonte de ignição, eu tenho um incêndio. Mas a partir do momento que essa poeira estiver em suspensão, pode ser gerada depois de uma explosão inicial, ou seja, ela pode estar parada e depois de uma explosão inicial ela fica em suspensão, eu posso ter um incêndio de nuvem. E uma vez que essa poeira em suspensão, ela esteja numa área confinada, ela pode gerar uma explosão devido à suspensão e o confinamento dessa poeira. Ou seja, então as empresas elas precisam aplicar técnicas de engenharia administrativa para poder gerenciar a poeira combustível dentro do seu processo, que uma vez não é possível de eliminar, né, a poeira combustível de dentro do processo, porque ela já vem junto ali com o grão a partir do momento que ela é colhido na lavoura. Aqui a gente consegue observar, né, o fluxo operacional, né, de uma unidade de armazenamento e beneficiamento de grãos, onde a primeira etapa aqui é a etapa das moegas, onde é realizada a descarga do grão para poder entrar para o processo até chegar na armazenagem e expedição. Então, a moega, ela tem três técnicas de descarga: a descarga manual, que é realizada através de ferramentas e pessoas; a descarga utilizando o caminhão caçamba, utilizando o próprio mecanismo do caminhão; e a descarga com o tombador. O tombador é uma plataforma que eleva o caminhão e faz essa descarga. E os riscos presentes nessa etapa os riscos de atropelamento devido à entrada e saída de caminhão, o risco de explosão ou incêndio devido à poeira e suspensão, o risco também de queda de materiais devido à elevação ali dos caminhões,
Ao lado, a gente tem a etapa da pré-limpeza. A etapa da pré-limpeza é a etapa seguinte que faz ali o beneficiamento do grão através da limpeza do grão, onde remove as impurezas, pedras, sementes, palha, para poder que o grão ele seja armazenado com percentual igual ou menor que 1% de impureza dentro do armazém, para que ele realmente seja conservado. Os riscos existentes dentro dessa etapa é o risco de explosão por pó devido à poeira e suspensão e o risco de mutilação de membro devido às partes móveis ali dos motores. Já o secador, o objetivo dele é reduzir o percentual de umidade do grão que será armazenado. Então, todo grão que tiver o percentual de umidade igual ou maior que 12%, ele precisa ser submetido para secagem. E onde, através da temperatura que é emitida através da fornalha, é realizado o processo de secagem do grão antes do armazenamento. Né? E os riscos existentes dentro dessa etapa de operação, o risco de queimadura devido à temperatura da fornalha, alimentação e ignição da fornalha, risco de espaço de asfixia, risco de queda de altura devido ao trabalho acima de 2 metros e também internamente o secador considerado como espaço confinado e risco de incêndio devido ou algum material combustível para dentro do secador. Ao lado a gente vê a etapa 4, que é a etapa de armazenagem. Embora a gente veja aqui um silo que é considerado com armazenagem vertical, existem outros tipos de armazenagem, como o armazém horizontal, né? Onde também é um processo seguro de se fazer armazenagem. Os riscos existentes dentro dessa operação, o risco de explosão, incêndio devido a poeira combustível, risco de engolfamento, soterramento, o risco de queda de pessoas e asfixia devido ser área de espaço confinado. Ao lado, a gente vê a última etapa, que é a etapa de expedição, que é a etapa de retirada do grão do armazém. Né? Essa etapa ela está composta pelos riscos, né, de engolfamento, devido a algumas pessoas ter que entrar dentro do armazém, o silo, para poder fazer remoção manual do grão que não tem gravidade para descer, risco de incêndio e explosão, risco de altura e espaço confinado. Foi realizado, a metodologia para poder desenvolver esse trabalho foi realizada uma pesquisa descritivas, né, em leis, né, programas aplicáveis para as operações de beneficiamento de grãos. Foi realizado também uma avaliação nos últimos acidentes que aconteceram dentro desse tipo de operação. Também foi realizado visita, né, no ambiente de trabalho para poder observar como que funciona o processo operacional da empresa, para entender as etapas e os riscos existentes dentro dessa operação. Já para os riscos de segurança de poeiras, combustíveis, foi realizada inspeção no ambiente de trabalho, conversado com as pessoas, e entendido ali os riscos, bem como também avaliado os programas existentes que a empresa disponibilizou para essa consulta. Em relação a resultados e discussões, né, conforme apresentado, todas as etapas existem muitos riscos, né, existentes. Né? Então, de acordo com a tabela 1 apresentado, na etapa de descarga de grãos, existe o risco de atropelamento, incêndio e explosão. Na etapa de limpeza do grão, existe o risco de incêndio, explosão e contato com partes móveis. Na etapa de secagem, existe o risco de incêndio, explosão, queimadura, asfixia e queda de altura. Na etapa de armazenamento, existe o risco de incêndio, explosão, asfixia, queda de altura e soterramento. E na etapa de expedição, existe o risco de incêndio, explosão, asfixia, queda de altura e engolfamento. A gente consegue perceber que é possível, todas as etapas existem muitos riscos críticos. Dessa forma, precisa determinar bastante atenção para poder reduzir esses riscos existentes dentro dessas operações. Em relação à conclusão, né, o trabalho ele foi realizado para poder apresentar os riscos existentes dentro dessas operações. É, também é possível apresentar uma estatística nos últimos anos, 69 óbitos registrados dentro desse ramo de atividade, dentro dessa operação de beneficiamento de grãos. Então, se faz necessário apresentar maior atenção em relação a esse tipo de operação, e também foi possível atingir, né, o objetivo do trabalho através das pesquisas e visita de campos, né, onde fomos capazes de conhecer, né, todos os riscos presentes dentro dessa operação. Aqui são as referências bibliográficas que foi consultado para poder desenvolver esse trabalho. E é isso.
Obrigado.